Capítulo 11 Dos Três Reinos. Os minerais e as plantas. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Têm as plantas consciência de que existem? Não, pois que não pensam, só têm vida orgânica. Experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? Recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação da dor. Independe da vontade delas a força que as atrai umas para as outras? Certo, porquanto não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade. Em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para a outra? Tudo em a natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por consequência carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que 2 corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dás o nome de instinto. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Os animais e o homem. Se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? A este respeito é completo desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes, e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói, como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre.
Pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Poder-se-á dizer que os animais só agem por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto. Mas não vês que muitos agem denotando acentuada vontade? É que têm inteligência, porém limitada. Têm os animais alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, têm. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Compreendem-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros, homens, só dispondes da palavra? E os mudos? Facultada lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Porém, a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Donde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há, e que sobrevive ao corpo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Não, pois que lhe falta o livre arbítrio. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Tudo em a natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem no seu estado atual nunca chegará a compreender.
Por um esforço da inteligência poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. A inteligência é, então, uma propriedade comum? Um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? É. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se esta última não existisse, só como bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou outra dessas almas? Não. O homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Dupla no homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. De modo que, além de suas próprias imperfeições de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra, a alma do animal e a alma do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criada para o outro. São distintas uma da outra a alma do animal e a alma do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas conquanto não tem a alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, o homem tem o corpo que às vezes o rebaixa até ao nível deles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém ininteligentes estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Donde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Sem dúvida alguma, porém no homem passou por uma elaboração que a coloca acima daquela que existe no animal. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É de certo modo um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização,
começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes, sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Esse período de humanização principia na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso. Constitui antes uma exceção. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente? Quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar ante-humano? Conforme a distância que regule entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com um desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida, à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Demais há coisas que só a seu tempo podem ser reveladas. O homem é com efeito um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Metempsicose. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos, no germe informe que se contém na semente donde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria.
Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Isso seria retroceder, e o espírito não retrocede. O rio não remonta à sua nascente. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Parte 3. Das leis morais. Capítulo 1. Da lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Dado é ao homem aprofundar umas e outras? É, mas uma única existência não lhe basta para isso. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Conhecimento da lei natural. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus
Não se tem enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente é dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus, e que por ambição tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem, e também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava frequentemente na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam um mistério para que aos seus olhos eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades.
que se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis, se vos apresentam graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. O bem e o mal. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele, se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Das diferentes posições sociais, nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Isso não invalida a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz.
Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há então infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser um mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? É como se o houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando-o feito, dele tira partido, é que o aprova. É que o teria praticado se pudera ou se ousara. Será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? Conforme. Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse-o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Divisão da lei natural. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo como o fazem presentemente. Demais,
A lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras.